Olá, gente querida, aqui de volta para dar continuidade ao nosso projeto. Hoje vamos refletir no Apocalipse capítulo 6, versículo 9, abertura do quinto selo. Do primeiro ao quarto selo, a Igreja de Deus, o povo, a história, sempre foi representada por cavalos. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo, tá? Então, cada cavalo uma cor representando um contexto histórico específico, pelo qual o povo, de uma maneira geral, a sociedade, mas de forma mais específica, a Igreja de Deus, passou por períodos mais complicados. E aí no quinto selo, aí não é mais um cavalo, aí começa uma outra representação da história através do quinto selo. E representam os últimos, digamos, os últimos 200 anos, 200 e poucos anos, né? Então eu vou ler com vocês primeiro o texto, e depois a gente vai refletir sobre ele, tá bom? Apocalipse 6, versículo 9, 10 e também o 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Versículo 9. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 10. E o versículo 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Olha que interessante, gente. Vamos detalhar isso aqui, né? Fazer uma leitura por partes, tá? Primeira coisa, abriu-se o quinto selo, ou seja, o período histórico do quinto selo começou. E João viu debaixo do altar aqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, foi justamente quando esse período foi quando os reformadores lutaram contra o sistema religioso já exposto, já compreendido e já condenado por esses reformadores, e aí eles foram perseguidos e mortos. Então é representado aí por esse versículo 9. No 10, diz que essas almas dos que foram mortos por amor da palavra e pelo testemunho que deram, clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro Deus, não vingas o nosso sangue? É como se eles, a voz deles, que já tinham morrido, né? Mas a voz dele, a história deles, estivesse clamando a Deus por vingança. Tipo, Senhor, nós somos mortos injustamente, fomos mortos pela tua palavra, fomos perseguidos, sacrificados por causa do testemunho que nós demos. E agora, o que vai acontecer? Até quando o Senhor vai permitir esse tipo de situação acontecendo e o Senhor não vinga o nosso sangue? Gente, é muito comum essa fala, às vezes, em nós mesmos, né? Quantas vezes a gente contempla injustiças sendo cometidas por um poder político ou um poder religioso já estabelecido, e aí a gente vê pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo destituídas de seus direitos, destituídas de suas propriedades e muitas vezes negado-lhes o direito à vida. E a gente vê essas coisas acontecendo e a gente não vê, parece que a gente não vê reação da parte de Deus, né? A gente não vê Deus vindo com força, defendendo seus filhos, vingando, né, o sangue daqueles que amam a Deus e que sofrem. E a gente também se pergunta: até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer? Não tem momento na sua vida que você para assim, olha ao redor e fala: Senhor, não aguento mais. É muita injustiça. Senhor, não aguento mais. É muita
as pessoas estão pisando demais os menos favorecidos, os pobres. Senhor, eu não aguento mais ver tanta judiação, tanta corrupção, tanto roubo acontecendo. Não aguento mais vendo os pobres sendo muito mais explorados. Todos são explorados, mas os pobres muito mais explorados do que os ricos. Vamos parar um pouquinho para pensar sobre a justiça, por exemplo. Quantas vezes os ricos são presos e eles são soltos? Recentemente até aconteceu algumas situações aqui no Brasil a esse respeito, né? Pessoas que foram réus confessas de crimes, mas tem dinheiro, tem poder, tem influência, e aí a justiça é diferente para esse tipo de pessoas. E a gente muitas vezes não aguenta mais e a gente se pergunta: até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer? É exatamente esse contexto que João estava descrevendo. É como se o testemunho dessas pessoas que morreram defendendo uma causa na qual eles acreditavam, a palavra de Deus, o testemunho delas, entregando a própria vida para defender a sua causa, defender a sua religião. Parece que esse clamor vem daí, vem desse testemunho que fala: Senhor, até quando, né? Mas olha o que diz o versículo 11: foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco, até que se completassem o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de serem mortos, como eles foram. O que está dizendo aí? Ainda é como se Deus estivesse falando: filhos, eu sei, eu estou vendo, né? Eu sei que não está fácil, mas aguenta mais um pouco de tempo. Ainda mais gente vai sofrer, ainda mais gente vai padecer, vai ser morto por causa da palavra. Mas eu estou olhando tudo isso. E aí, o símbolo bonito que aparece aí é como se Deus estivesse revestindo essas pessoas que morreram, que entregaram a vida pelo Evangelho, por amor a Cristo. Deus estivesse revestindo elas de vestiduras brancas. Nós já falamos aqui sobre isso. Vestes brancas significa a justiça de Cristo. É como se Deus estivesse falando: filhos, fiquem tranquilos, descansem. Vocês morreram, mas foram justos. A justiça de Cristo revestiu vocês. Tá? E agora descansem. Descansem, porque a justiça será feita. E por que essa promessa e essa frase, né? Vocês foram revestidos de vestiduras brancas? Por que isso é importante? Porque muitas pessoas que morreram em nome de Jesus para defender o seu testemunho e a palavra de Deus, morreram cobertos de vergonha, como se eles tivessem cometido algum crime, como se eles fossem os errados na história. Aos olhos do mundo, eles eram os blasfemos, eles eram os hereges, eles é que estavam se desviando da palavra, do caminho. Mas aos olhos de Deus, não. Deus reveste essas pessoas com a sua justiça, porque Deus reconhece neles que eles não estavam errados nas suas convicções. Isso é extremamente confortador. Sabe o que significa isso? Pode acontecer que você se depara com alguma situação em que o mundo vai virar as costas para você. O mundo vai apontar o dedo para você e dizer: você está errado, olha o que a maioria está pensando. Existe até um pensamento, um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? Nem sempre a voz do povo representa a voz de Deus. Isso é confortador. O importante é você ter princípios com base na palavra, e lutar e defender esses princípios. Não entregar esses princípios, trocá-lo por uma promessa de vida, mas, se possível, entregar a própria vida para não renunciar a esses princípios. Eu costumo dizer, sabe, que muitas coisas a gente pode negociar na vida. Costumes, hábitos, mas princípios a gente não negocia. Princípios a gente não vende, a gente não troca.
E é isso que essas testemunhas fizeram. Não trocaram os seus princípios, mesmo diante da possibilidade, da realidade da própria morte. Que Deus nos dê uma fé semelhante a essa. Que Deus nos dê uma certeza parecida com essa. Um forte abraço para você e no próximo vídeo nós vamos abordar o 6º selo. Então fica aí nessa expectativa que eu volto. Fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.